Então, aqui nesse segundo composto, quando a gente pode observar, aqui, né, a gente tem um sistema de dupla ligação. Então, toda vez que tem um sistema de dupla ligação, a gente já pode considerar que ele não é um composto quiral. Porque lembra que eu falei que precisam de 4 ligantes diferentes? Se eu estou fazendo uma dupla, uma ligação dupla, né, se o carbono está fazendo uma ligação dupla, isso significa que ele está fazendo uma ligação 2 vezes com aquele mesmo carbono, né? Então, logo, não é um ligante diferente. Então, a gente poderia desconsiderar que em todo o benzeno tem a questão de carbono quiral. Então, não existe carbono quiral quando tem uma ligação dupla, né? Aí aqui, a gente pode observar que a gente tem um carbono aqui, que ele é CH2, né? Ou seja, aqui ele faz né? Duas ligações. Então, ele precisa de 2 ligações com hidrogênio para chegar a 4 ligações, né? Então, ele é CH2. Aqui, esse carbono, aqui ele faz uma ligação com esse benzeno, com esse fenol aqui. Aqui, ele está fazendo uma outra ligação com esse C2H2, esse grupamina aqui. Está fazendo uma ligação com a hidroxila. E aqui está fazendo uma ligação com hidrogênio, né? Carbono e hidrogênio. Então, ele é um carbono quiral. Aqui, vamos ver esse composto. Aqui, a gente, como falei, a gente desconsidera esse benzeno aqui. Aqui, ó, ele faz 1, 2, 3, 4. Então, ele está fazendo 2 ligações de carbono e hidrogênio. Aqui, carbono. Então, aqui a gente tem o NH2. Temos todo esse composto volumoso aqui. E aqui a gente tem uma metila, mais uma ligação C hidrogênio. Então, esse aqui é um carbono quiral. Vamos ver aqui nessa molécula qual carbono quiral. Aqui a gente já pode desconsiderar, né? Porque aqui esse carbono ele faz uma ligação cloro-cloro, né? Então aqui ele faz 2 ligações, carbono e cloro, então é o mesmo ligante. Aqui ele está fazendo uma C dupla O, né? Então ele estabelece 2 ligações com oxigênio. Aqui ele faz uma ligação carbono, aqui ele faz uma com esse composto, 2. Então, para chegar, né, a 4 ligações, ele está fazendo 2 ligações com hidrogênio, né? Então, já não é. Agora, esse composto aqui, né, esse carbono aqui, ele faz uma ligação com essa parte da molécula aqui, faz outra com essa parte aqui, faz com hidrogênio, e outra aqui, CH2OH, né? Ou seja, ele é um carbono quiral, né? São 4 ligantes diferentes. Então, aqui, né, para esse carbono quiral aqui, né, foi o primeiro composto que a gente viu, eu tenho uma molécula que é de estrógeno e uma molécula que é levógeno, ou seja, uma vai desviar para o lado direito e a outra vai desviar para o lado esquerdo, né? Existem as moléculas com 2 carbonos simétricos, assimétricos ou carbonos quirais diferentes. Vamos ver essa molécula. Vocês conseguem definir quem são os carbonos quirais dessa molécula? Então, vamos observar já quem tem ligantes diferentes, né? Aqui, esse carbono está fazendo uma ligação com uma hidroxila, né? Então, aqui é uma hidroxila, aqui é uma metila e aqui é todo esse grupamento. E aqui ainda tem uma ligação carbono-hidrogênio, né? Porque para chegar a 4 ligações, né, ele faz uma aqui, 2 aqui, né, segunda ligação, a terceira vai ficar faltando 1. Então, ele faz uma ligação carbono-hidrogênio. Então, aqui, ele é um composto quiral. Eita. Então, aqui, ele é um composto quiral. Aqui, né, vamos ver. Aqui ele está fazendo uma ligação CH3, aqui ele faz uma ligação com esse grupo, e aqui ele faz uma ligação com esse grupo. Aqui e aqui são iguais ou diferentes? São diferentes, porque aqui eu já tenho uma hidroxila, aqui não, eu só tenho CH2 e CH3.
E, além disso, ele ainda faz mais uma ligação com C, com hidrogênio, né? Uma ligação CH. Então, aqui ele também é um carbono quiral, né? Então, vamos observar. Aqui, esse carbono quiral vai desviar, né, para um determinado ângulo que a gente vai chamar de alfa. Enquanto esse aqui é o que vai virar para um ângulo beta, né? Esses valores são arbitrários, então vamos considerar que o alfa está virando, né, girando, desviando a luz em 30 graus, enquanto o beta está vibrando, né, desviando essa luz em 10 graus. Então, existe algumas possibilidades para a gente pensar, né? Então, a primeira possibilidade é que o carbono 1, que é esse aqui, e o carbono 2, que é esse aqui. Então, o carbono 1, né, vai para a direita e como o carbono número 2 também vai para a direita. Então, eu vou somar, né? 30 do 1 mais 10 do carbono de número 2 deu 40. Então, o resultado é destrógeno mais 40. Eu ainda posso ter uma segunda possibilidade. Os dois serem levógeros, né? E os dois virar para a esquerda. Então, vai ficar menos 30 do carbono 1 e menos 10 do carbono 2. Então, vai ficar menos 40. A outra possibilidade é que o carbono de número 1 vire para a direita, ou seja destrógeno, e o carbono do número 2, né, vire para a esquerda, seja levógeno. Então, vou ter mais 30 menos 10 mais 20. Então, o resultado vai ser um composto de estrógeno 2 com um ângulo mais 20. E eu tenho uma outra quarta possibilidade, que é o carbono número 1 virar para a esquerda, né? Ou seja, ser levógeno, e o carbono de número 2 virar para a direita, ser destrógeno. Então, se ele está virando para a esquerda, ele vai ficar como menos 30, e o da direita vai ficar como mais 10, menos 20, ou seja, vai dar um resultado levógeno 2 menos 20, né? Então, essas são as possibilidades quando eu tenho dois carbonos quirais ou carbonos assimétricos na minha molécula. Então, eu tenho destrógeno 1 mais 40 e destrógeno 1 menos 40. E o destrógeno 2 mais 20 e o destrógeno menos 2, e o levógeno 2 menos 20. Então, a gente tem os pares, né, de enantiômeros. Então, os enantiomorfos, né, desviam a luz polarizada em o mesmo ângulo, só que em sentidos opostos, e são imagens especulares um do outro. Já esses aqui são diastereisômeros, né? Ou seja, são compostos com atividade óptica que não são imagens especulares um do outro, porque desviam a luz polarizada em ângulos diferentes. Destrógeno 1, destrógeno 2, o levógeno 1, levógeno 2, o destrógeno 1, levógeno 2, e o destrógeno 2 e o levógeno 1 são diastereisômeros. Então, vamos pensar aqui, nessa molécula. Aqui a gente tem uma carboxila, aqui a gente tem uma carboxila, aqui a gente tem uma hidroxila, né, CH hidroxila, e aqui a gente tem CH hidroxila, né? Então, essa molécula aqui é basicamente simétrica, né? E esse carbono aqui, ele é quiral, vamos pensar. Esse aqui está fazendo uma ligação CH, aqui está fazendo com uma hidroxila, aqui com esse grupo carboxila e aqui com esse grupo aqui, né? Ou seja, os ligantes são diferentes. Se a gente observar aqui, esse carbono faz uma ligação aqui, outra ligação aqui, OH, aqui é carboxila e todo esse grupamento aqui, né? Ou seja, esse aqui também é um carbono quiral. Então, aqui são os substituintes, né? Do carbono número 1 e aqui do carbono de número 2, né? Então, aqui são moléculas com dois carbonos assimétricos iguais. Porque se eu tenho uma carboxila aqui, né?
eu também tenho uma carboxila aqui. Se eu tenho OH aqui, eu tenho OH aqui. Se eu tenho esse grupamento aqui, eu também tenho esse grupamento aqui. Então, a gente fala que são moléculas, né, com dois carbonos simétricos iguais. O que a gente viu anteriormente, esses carbonos simétricos eram diferentes, né? Então, quais são as consequências desses carbonos assimétricos serem iguais? Então, a primeira possibilidade é que os dois carbonos virem para a direita, né? O carbono número 1 e o carbono 2. Então, aqui, se eu estou girando alfa, alfa fica alfa 2 alfa, né? Então, tem um resultado de estrógeno 1, 2 alfa. Enquanto o carbono, a segunda possibilidade é que os dois virem para a esquerda, né? Então, fique menos alfa, e aqui um resultado levógeno, menos 2 alfa. Só que se um girar para a direita e o outro girar para a esquerda, né, a gente tem um composto chamado meso inativo. Imagina, como que um composto vai girar para o lado direito, né, e outro para o lado esquerdo, né? Eles vão ser opticamente nativos. E a quarta possibilidade também é essa ser opticamente nativa, né, um composto meso. Então, aqui, né, quando as moléculas com dois carbonos assimétricos são iguais, né, a gente fala que o composto meso é opticamente inativo por compensação interna. Isto é, né, um dos átomos de carbono assimétrico da molécula cancela o desvio do plano de vibração da luz polarizada, provocando pelo outro átomo de carbono assimétrico. Um cancela o outro, né? E como que a gente faz para calcular a quantidade, né, de isômeros opticamente ativos numa molécula? Então, a gente vai usar essa regra, a regra de Van Hoff. Então, aqui, esse IOA é isômeros opticamente ativos. Ele é igual a 2, né? E esse carbono aqui é o carbono assimétrico, né? O número de carbonos assimétricos. Então, se eu tenho dois carbonos assimétricos, eu vou colocar 2 elevado ao quadrado. A gente vai ver isso nesse exemplo aqui. Então, aqui eu tenho 3 carbonos opticamente ativos, né? Então, aqui o IOA, ou seja, isômeros opticamente ativos, é igual a 2 elevado ao cubo, né? Ou seja, 2 elevado ao 3 aqui, que é o cubo, que é igual a 8, né? Então, eu vou ter 8 isômeros opticamente ativos, aonde 4 são destrógenos, ou seja, 4 vão desviar a luz para a direita e 4 levógenos, né? Ou seja, 4 isômeros vão, né, desviar a luz para a esquerda. E a mistura racêmica é 4. E o número da mistura racêmica é sempre a metade do número de estereoisômeros opticamente ativos. Então, gente, é isso. Obrigada por ter assistido a aula. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem a qualquer momento. Pode ser dessa aula, pode ser das aulas antigas. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas quando vocês tiverem acabado de assistir a aula. Se você assistir a aula futuramente, né, não tem problema em mandar dúvidas no futuro. Não precisa ser necessariamente no tempo que está estipulado ali.